Lemos 1 Reis, capítulo 18, verso 38, diz: Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Levítico 6, verso 13, ela é um complemento, um contexto dessa leitura de 1 Reis. Verso 13 de Levítico 6 diz: O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, queridos? Podemos sentar, meus irmãos? Amados, o meu ministério, desde que eu ingressei como ensinador ou pregador da palavra do Senhor, eu vi muitas coisas acontecer no meio pentecostal, de muito poder de Deus, de muita graça. E eu preguei muito sobre avivamento, mas parece que o tempo vai apagando. Parece que ao longo da vida as consequências vai nos colocando num estado de letargia, uma sonolência. Eu comecei a orar a Deus este ano, início do ano passado, final do ano passado. Disse: Deus, por que é que nós já não vemos mais sinais de maravilhas do Pentecoste na tua igreja? Irmãos, todo o movimento pentecostal, todo o avivamento espiritual, eles foram marcados por crises. Todo o avivamento ele foi processado em meio a dificuldades. Todo o avivamento ele foi processado entre as nações que estavam em dificuldades, caídas, estouradas, arrebentadas, sem a graça de Deus. Quando nós olhamos para a Inglaterra nos anos 1535 a 603, levantou um movimento chamado Puritanos, comandado por Thomas de Carthage. Este homem, ele desejava a purificação da igreja, do governo, da família, da universidade, à luz da palavra. Eu sei que todos os estudantes de teologia vão passar pelos movimentos puritanos, lusogonos, Países Baixos. Uma das matérias que virou artigo, a Igreja da Reforma, do Pentecoste da Reforma. Nós vamos perceber que durante esse período, a igreja teve grandes avivamentos, grandes perseguições, mas a igreja nunca caiu na falácia da frieza espiritual. Quando nós olhamos para o movimento separatista do ano de 1550 a 1633 por Robert Brown, ele ansiava por uma igreja avivada, sem o mecanismo da liturgia católica e anglicana. Quando nós vamos olhar para esse período, nós vemos ali o florescer da liturgia da igreja, da organização litúrgica da igreja, e que pouco ou nada fez para o avivamento na igreja. A igreja precisa mais do que liturgia. A igreja precisa mais do que bons cultos organizados. A igreja precisa mais do que uma boa escola com todos os amparados necessários. A igreja precisa de avivamento. A igreja sem o avivamento, ela cai no perigo da mortidão espiritual. Quando nós olhamos para
os movimentos quartos, do ano de 1614 a 1691, através de George Fox. Ele clamava por um cristianismo mais espiritual, devido à superficialidade da igreja na Inglaterra. A igreja na Inglaterra quase que é o berço da evangelização. Inglaterra, Holanda e assim por diante. E nesse período, quando George Fox ele ascende-se ao comando da igreja na Inglaterra, ele procura então por um avivamento no meio do cristianismo mais espiritual, por causa da superficialidade que estava invadindo a igreja na Inglaterra. E se olharmos para o nosso mundo, Brasil, por exemplo, a igreja, meus queridos, é lamentável. Eu suei frio esta tarde, minha esposa chegou, estava na minha sala, preparando o estudo, ela disse: vai pregar hoje? Eu disse: vai na igreja, para você saber. Não disse para ninguém que eu ia pregar esta noite, porque eu sei o peso da responsabilidade que é pregar e ensinar. Eu já preguei muito, irmãos, por sabedoria humana e por gostar de pregar. Mas hoje, eu sei o que é pregar. É mais do que uma boa oratória, é mais do que uma boa eloquência, é mais do que uma retórica requintada e refinada nos requisitos da homilética e da hermenêutica. Porque a igreja não precisa só disso. A igreja precisa sair da superficialidade. A igreja precisa de algo a mais, que é o movimento do Espírito Santo de Deus, incorporado na vida individual de cada crente. Porque sem ele, nós caímos na falácia do pecado e podemos perecer juntos. Queridos, quando nós olhamos para os cultos das igrejas, não vou falar apenas nós vemos muita superficialidade nos nossos cultos. Estamos muito superficial. A minha filha, minha esposa, esse dia fizeram uma crítica e até construtiva. Eu disse: nós não entendemos porque o pai, quando alguém está cantando, alguém está pregando, o pai está com a mão na testa, coçando a pontinha do nariz. Porque eu estou sentindo o peso da responsabilidade daquele servo ou daquela serva que está ministrando a palavra de Deus. E enquanto muitos estão até mesmo no púlpito, estão batendo papo e conversando. Estamos numa superficialidade cristã de tamanho que talvez é quase insuportável para mim e para você, que anseia o poder de Deus e o movimento do Espírito Santo na casa de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Movimento pietista, que vai do ano de 1635 a 1715, por Philip Jacob. Esse homem combateu o racionalismo cristão. Vou parar. John Wesley acendeu o ministério dele quando ele estava no auge do seu ministério. Um homem que tinha paixão por almas e tinha paixão por avivamento. Quem vai estudar a família de Wesley vai saber como aconteceu o movimento cristão dentro da sua família através da sua mãe. E ele disse mais ou menos assim, irmão Pedro Viana e irmão Sidney: Senhor, manda-nos o avivamento sem os seus defeitos, mas se não for possível, manda o avivamento com todos os seus defeitos. Aleluia! E eu comecei a meditar nesta palavra. Eu me lembro, querido, dos movimentos pentecostais dos anos de 78 por aí até o ano de 80 e alguma coisa, quando nós víamos, querido, pessoas receber dentes de ouro, quando nós vimos, eu fui testemunha ocular
idade, ele já estava bem avançado. Ele esteve na nossa igreja lá em São Cristóvão, e ele começou a pregar. Aquela mensaginha parecia feijão com arroz, mas uma mensagem ungida no poder de Deus. E ele disse: agora eu vou começar a orar para os crentes receberem cura. E ele começou a chamar algumas pessoas, e ele metia a mão da pessoa, pastor. A mão da pessoa tinha algum centímetro mais curta do que a outra, e dali a pouquinho, meus queridos, os ossos da coluna começaram a estragar e voltavam no lugar. A cura era imediata, meus queridos, e muitas das vezes foi criticado, dizendo que aquilo era meninice, que aquilo era fanatismo. Nós precisamos desse avivamento, com todos esses erros, com todas essas falhas, se quisermos uma igreja avivada. Ei, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós estamos colocando base para o avivamento da igreja. Estamos colocando métodos para o avivamento da igreja. E Deus não quer saber de método. Deus quer saber de uma igreja cheia do Espírito Santo. Oh, glória, segura aí, meu filho. Aleluia. Sabe, não, Suzana, porque nós não temos mais avivamento na igreja? Porque os fogos que estão sendo espalhados nos nossos altares são fogos dos santos. São fogos dos santos. Eu tenho medo de estar enquadrado nisso. Eu tenho medo de estar enquadrado nisso. Estou orando a Deus, Deus tem misericórdia de mim. Não quero que o Senhor cobre as minhas mensagens quando eu chegar na glória. Se eu tiver que cobrar, cobre agora. Aleluia. Aleluia. Hoje Deus tem tido misericórdia de mim e de você. Daqui a pouco falar de crente de máscara. Pastor, não se preocupe, a igreja doutrinada pelo pastor da igreja. Dois cidadãos, eles foram colocar fogo no altar, foram ministrar, e quando eles estavam ministrando, o fogo do Senhor desceu sobre ele e fumegou os dois. A viúva, Nadab e Abiú. E quando nós vamos estudar o contexto histórico dessa matéria, nós vamos entender que esses dois homens estavam embriagados, estavam bêbados, quando foram oferecer o sacrifício no altar. E se nós olharmos para a atualidade, quantos homens que se dizem homens de Deus estão usando os falatórios de nossas igrejas embriagados pelo pecado, sem compromisso com a palavra de Deus. Aí homens comprometidos com a palavra estão morrendo de infarto, porque já não aguenta mais essas coisas na igreja, pastor. E nós estamos de braço cruzado, assistindo de berlinda tudo o que está acontecendo, e estamos sendo vergonha de ser talento de Deus e profeta de Deus na casa. Pastor, é tarde demais para dizer o que eu vou dizer aqui. É muito tarde para dizer o que eu vou dizer. 30 dias atrás, faz 60 dias que eu não prego. E eu sou ético, eu não gosto de usar espalhadores no lugar no momento errado. 30 dias atrás o Senhor me deu uma visão, e eu estava enterrando 2 pessoas vivas. Eu disse: Deus, misericórdia, chamei minha família. Pode ser tarde demais, mas ainda é um alerta para vocês. Meus amados, no ano mais ou menos 8 anos atrás, eu congregava no Quitandinha. Deus nos deu uma visão, aonde eu passava por um campo vasto, grande, aonde tinha algumas curvas de níveis, que alguém não conhece, que curva de nível não tem tempo a explicar. E quando eu entrei com a minha família naquele campo, os capatazes disseram: você não passa por aqui. Eu disse: passa, se não passa, passa, não passa, então chama o que eu estou fazendo. E pareceu um senhor de sertanejo. Eu disse para esse cidadão: deixa eu passar, porque eu quero ir correr para o outro lado. O meu trabalho não é aqui, o meu trabalho é para o outro lado. E quando eu atravessei, deixou passar. Quando eu cheguei no platô, no andar mais alto, a visão passou. E na noite seguinte eu comecei a orar a Deus, a madrugada orei a Deus, disse: Deus, me dê a tua graça, eu preciso entender esta visão. E o Espírito Santo voltou a visão aonde ela terminou e começou a dar a segunda parte da visão.
dado muitas visões, eu não gosto de contar, porque eu gosto de ver as coisas de Deus, para a gente não ser muito esnovado. E o Espírito Santo, aquela lavoura muito bonita, parecia uma lavoura de soja. O Espírito Santo me disse mais ou menos assim: toca nessas plantas, toque nessas plantas. Quando eu toquei naquelas plantas, as plantas eram de plástico, flores artificiais. O Espírito Santo de Deus me disse: injeta essa mensagem na minha igreja, porque a minha igreja está como plantas artificiais e como flores de plástico. Elas perderam, aleluia, o cheiro, aleluia. O Espírito Santo, chamado abelha, não acha mais néctar em flores artificiais. Deus, nesta noite, o Espírito Santo, aleluia, Ele está querendo cheirar, quer pegar o seu néctar, aleluia, e levar ao trono da graça. Receba esta palavra nesta noite, querido. Receba de Deus esta palavra é profética, mas tem muitos que já morreram espiritualmente e estão até nos cultos da nossa igreja. Está na hora de enterrar eles, está na hora de colocar terra nele, pastor, está na hora de jogar-nos fora. Ei, aleluia, meus amados irmãos, segura aí, querido, a mensagem de Deus, ela não é minha, eu sou em frio, mas agora sou quente, que está calor, e o Espírito Santo vai dizer essa igreja esta noite, e você vai sair diferente do que eu estou aqui. Aleluia. Muito pouco estranho, fogo de palha. Mensagens loucas e vazias. Onda de imitação. Quando o pastor falou nesta noite, nessa noite no culto de quinta-feira, tem pregadores tentando imitar outros pregadores. E no meio disso, o ministério, eu gosto de até hoje de Swagger. E minha esposa disse que está imitando o Jim Swagger. Repara, o que é isso? No início do ministério, nós buscamos o referencial. Nós buscamos o referencial. Nada de errado. Mas eu não tenho a mensagem de hoje por esta, porque ontem o irmão pregou alguma coisa sobre a glória. E a mensagem de Deus nesta noite era um pouco curto também, porque a glória saiu da igreja. Tem pelo menos 5 mensagens de avivamento marcadas pela palavra, avivamento que Deus deseja, quando o fogo acende o altar, porque a glória saiu da igreja, quando diz o avivamento, fruto de futuro da igreja, o que teve avivamento no vale do osso seco, porque o altar está em ruína e avivamento no ministério de Elias. Não estranhe se eu pegar só sobre avivamento este ano aqui nessa igreja, eu não for. Porque Deus está me cobrando isso. Aleluia. Onda de imitação. Mas, queridos, nós temos a unção de Deus e sabemos receber tudo. Aleluia. Quem vem para a igreja? Veja que quando Elias ele acendeu um fogo no altar, porque não havia mais fogo, o altar estava desconcertado. Mas em Levítico 6, capítulo 13, irmão Maio, aonde era, Pedro Viana, queridos jovens, que era fogo arder continuamente.